E aí, meu irmão, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live comigo, Matheus Barbosa, aqui no nosso perfil. Eu vou te ajudar através dessas lives, desses conteúdos, mas especialmente sobre essa live, eu vou te ajudar com uma estratégia, com técnicas, com o conhecimento que você precisa para conseguir fazer 5 mil reais por mês com brigadeiros, tá bom? E eu falo com você, cara, você que é homem, você que é pai de família, você que tem o objetivo, a vontade de realmente ganhar um dinheiro que você consiga fazer de forma honesta, íntegra, em que você consiga fazer isso, sabe, sem um conhecimento superior, um nível superior muito grande, não, de uma forma simples. Eu vou te ajudar a fazer isso. Esse é o meu objetivo aqui, tá bom? Então, seguinte, será que ganhar dinheiro com brigadeiros é coisa de homem ou é coisa de mulher? Será que homem pode fazer isso? Meu parceiro, realmente temos aí muitos prós e contras, né, contra isso, cara. Acho que você nunca pensou em ganhar dinheiro com brigadeiros, talvez na sua vida, hein? Bom, antes de trabalhar com isso, antes de conhecer essa grande oportunidade de fazer até mais de 5 mil reais com brigadeiros, eu não pensava sobre isso. Aliás, até se alguém comentou comigo, ou se falou comigo sobre isso, eu deixava isso passar batido, eu não dava muito espaço, não dava muita bola para isso, eu tinha um preconceito, né, em relação a isso, eu achava que era difícil demais. Eu vou falar mais sobre isso. Então eu estava se perguntando assim, cara, quem que é esse Matheus, quem que é esse brother, esse cara que tá aqui falando comigo e quer me ajudar a alcançar esse resultado, cara. Eu tenho um pouquinho para compartilhar com você, tá? Eu tenho uma trajetória com isso aí. Nesse negócio, já são quase 2 anos, né? Só trabalhando com brigadeiros. Um brigadeiro de alta qualidade, um brigadeiro caseiro que você consegue fazer em casa, que você consegue passar até mais tempo com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. E antes de mais nada, cara, aqui é o seguinte: aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. E eu não vou só te ensinar algo teórico aqui, meu amigo. Eu não vou te ensinar algo. Perdão, meu nariz é um pouquinho congestionado, então às vezes eu quero falar e ele me atrapalha, enfim. Eu fiquei um pouquinho. Tive uma coriza aí nesse nariz, eu tive uma alergia esses dias. Mas tá resolvido, em nome de Jesus Cristo. Antes de mais nada, cara, eu quero te mostrar que eu também tive resultado. Eu não vou te ensinar uma coisa teórica aqui, sabe? Um conteúdo superficial para você, técnico somente. Não, é prático. E eu também. Quando nós começamos com esse negócio, logo no primeiro mês, cara, não sei se dá pra mostrar pra vocês aqui certinho. Compartilhar aqui de outra forma. Logo no primeiro mês, brother, tá aí, meu filho, tá aí, no primeiro mês trabalhando com isso, desde quando nós começamos, tá? Isso, a minha esposa e eu, a Keren e eu, quando nós começamos. Eu vou te falar mais sobre isso depois. No primeiro mês, do dia 12 de abril de 2023, apenas 2 semanas e meia, até o dia 29 de abril de 2023, nós fizemos R$ 6.978,45. Até os centavos eu coloquei aqui. Esse aqui que eu estou mostrando para você aqui agora é uma tabela que eu uso mesmo no Excel, que eu faço simples, em que eu anoto as minhas vendas diárias, tudo que entrou no dia, tudo que eu fiz, todas as minhas vendas com os kits de brigadeiros, e foram feitos e foram somados, né? Então você consegue ver terça-feira, dia 12, quarta-feira, dia 13. Aí tem compra de material que está em verde, que eu coloquei. Então eu volto a vender de novo na terça-feira, dia 18. E assim vai, quarta-feira, dia 19, até chegar em sábado, 29 de abril de 2023. Tá aí, 58 vendas. Nossa, Matheus, mas é possível fazer 58 vendas de kit de brigadeiros e faturar, poxa, mais de R$500, R$603. Tem alguns números aí. Cara, R$653 por dia é possível.
É possível. E ó, Matheus, mas eu quero ver algo a mais, eu quero ver algo bem além. Você está me mostrando aqui uma tabela do Excel, né, com suas anotações, mas acho que você pode manipular tudo isso. Eu quero ver a sua conta bancária. Eu vou te mostrar. Do segundo mês trabalhando com brigadeiros, no segundo mês, mês de maio, nós conseguimos faturar exatamente esse valor. Meu amigo, pira, muito mais do que 5 mil reais. Foi faturado no segundo mês. Aliás, nós faturamos mais do que esse valor. Foi mais de 13 mil reais de faturamento. E eu deixei aqui, ó, líquido, o valor líquido, para mim, na minha conta PagBank, R$10.208,94. R$10.208,94. Lógico que nós faturamos mais do que 10 mil. Mas o que restou líquido para mim foi mais de 10 mil reais. Então é muito possível para você, homem, que está começando agora, cara, que não conhece esse negócio, que não conhece esse mercado, essa grande oportunidade, a fazer 5 mil reais por mês com brigadeiros. Matheus, mas eu tô sozinho. É possível também, eu vou te mostrar como. Calma, eu vou te mostrar como sozinho você consegue fazer. Mesmo que você não saiba confeitar, mesmo que você não saiba, cara, cozinhar, mesmo que você não saiba nada de cozinha. Eu não sabia fazer um arroz. Até hoje eu não sei. Tá? Não sei fazer quase nada de cozinha, cara. Fazer um ovo, sei lá, passar um pão na chapa, alguma coisa assim, tipo, esquentar um leite, cara. Sendo sincero com você. Mas uma coisa eu sei fazer um brigadeiro de excelência. Um produto excelente. Olha que os meus clientes amam, cara. E que consegue, com esse produto, trazer esse resultado aqui pra mim. R$10.208,94 no segundo mês. Somente, cara, trabalhando com isso. Matheus, mas como é que tudo isso aconteceu? Como que esse conhecimento, esse método foi parar na sua mão? Eu vou te explicar, antes mesmo de entrar no conteúdo aqui pra você, pra te ajudar a entender melhor, a abrir sua cabeça, a te mostrar o que tá acontecendo nesse mercado, para que você tenha certeza absoluta que você também consegue fazer isso, que você é capaz. Bom, tudo começou, cara, lá atrás, né? A gente sempre tem uma história. Mas, falando um pouco mais da minha história, cara, olha, a verdade é que desde lá de trás, desde a minha infância, cara, os meus pais sempre tiveram um problema com o dinheiro. O dinheiro era um problema para eles. Sempre faltava. Eles não tinham o suficiente para pagar as contas de casa. Então eles tinham alguns conflitos, né? Você sabe, entre casal, talvez você mesmo passe com sua esposa. Algo que você também passa com seu namorado, com sua noiva, não sei, com sua esposa dentro de casa. Desde muitos anos de casado já passa isso. Cara, e eu vivenciei grande parte dessas discussões, desses desentendimentos, desses conflitos dentro de casa com meu pai e minha mãe pela falta de dinheiro. Meu pai, eu me lembro, o seu Valcimar, cara, quando as coisas estavam dando erradas, quando as coisas não estavam indo como ele gostaria que fosse, quando ele estava com contas atrasadas, quando ele não tinha dinheiro suficiente, quando ele estava mal no trabalho dele, né, faltando dinheiro de fato, ele ficava muito irritado. Então ele descontava em mim, de alguma forma, né? Ele também ficava irritado mais comigo. Ele ficava irritado com a minha mãe. E a gente não entende isso, né? Infelizmente, cara, isso não chegou a acontecer dentro de casa, mas olha, tem estudos que mostram, cara, que a grande parte dos divórcios que acontecem é por conta de dinheiro. Não sei se é uma desculpa que as pessoas dão pro problema. Lógico que existem os fatores, cara, mas muitos dos problemas de um casal é pela falta de dinheiro. Mas sobre a minha história, desde lá de trás, cara, então eles já tinham esse problema mesmo antes de eu nascer, né? Meu pai já passava por altos e baixos financeiros, cara. Então eles estavam mal financeiramente. Tanto é que o meu pai, ele teve que sair de uma cidade. Vou trazer a foto deles aqui pra vocês. Ele teve que sair de uma cidade, fugindo pra outra, de um agiota. Fugindo de dívidas que ele tinha. Não sei se é especificamente um agiota, mas ele estava devendo muito, sabe? E ele queria possivelmente, talvez naquela
no auge de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Naquela situação, ele queria guardar minha mãe, guardar mim, ele queria recomeçar, ele queria mudar a sua vida, mas ele não sabia como. Então ele saiu de uma cidade para outra, por conta disso, por causa das suas dívidas. E beleza, então a gente saiu, foi para uma cidade que se chama São Miguel do Araguaia, em Goiás. A gente ficou lá um tempo, né, até os meus 5 anos, 6 anos de idade. Então, depois a gente veio para Goiânia. Então, eu cheguei em Goiânia com 6 anos de idade, mais ou menos. Goiânia, que é a capital de Goiás, beleza? E meu amigo, o que aconteceu, cara? Solzão bom aqui demais na conta, né? Deixa eu ver se eu... não vou deixar assim por enquanto, cara. O que aconteceu? Beleza, então 6 anos de idade, criança, cara. O que criança faz? Estuda, brinca, né? Então, eu passei um tempo no colégio, né? Mas a situação financeira deles não melhorou com o tempo. Assim, ele conseguia pagar as contas, às vezes ele conseguia uma coisinha aqui, eu nunca cheguei a passar fome. Mas ele não prosperou, assim, ele não se enriqueceu, sabe? E o que aconteceu? Cara, só de escolas eu mudei umas 5 vezes. Eles queriam colocar uma escola particular, me dar uma educação melhor, né? Um ensino com mais qualidade, mas tinham que me tirar de lá depois de um tempo, porque eles não tinham dinheiro para pagar mensalidade. Só de casas, eu também passei por umas 5 casas. E de aluguel, tá? Eles não tinham casa própria. Meu pai, por muitos anos, ele não tinha casa própria. Talvez até a sua própria situação, a que você está vivendo agora, hoje, cara, né? E ele já é pai de família, não tinha sua casa própria. Ele teve um carro, um Vectra, acho que ano 2000, que ele teve que vender para pagar dívidas. E não foi muito tempo atrás, não. Foi, acho que uns, sendo sincero com vocês, uns 9, 10 anos atrás. Ele teve que vender esse carro, mais ou menos. Acho que uns 10 anos atrás, aproximadamente. Cara, e eu passei por... Você sabe o que é pra uma criança passar por 5 escolas diferentes? Ela fica lá 1 ano, 2 anos, depois tem que sair. Começa a fazer amiguinhos, depois tem que sair. Eu passei por isso, cara. Ficou um tempo numa casa, depois tem que sair, tem que ir pra outra. A gente ficou, claro, sendo sincero, uma boa parte de um tempo em uma casa, que era inclusive da minha tia, né, na época, que meu pai alugava. A gente ficou muitos anos lá, mas a gente teve que sair para outras casas. Eu lembro de passar em outras casas, mas a gente ficou mais tempo nessa casa que era da minha tia na época. Mas não deixa de ser ruim, foi muito ruim. Tudo por questões de situação financeira, por falta de dinheiro. Então, eu cresci com essa vontade de fazer diferença. Eu cresci com essa vontade, cara, de vencer na vida, sabe? Até de me tornar rico. Por muito tempo eu tinha esse pensamento, não, tem que ser rico, tem que ser muito rico. Eu queria provar algo pra alguém, sabe? E, geralmente, crianças que passam por escassez financeira, principalmente o homem, né, cara? Nós que somos homens, quando a gente passa por escassez financeira, a gente quer provar pros outros que a gente pode mais. Não, eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Então, se você quer provar naquilo que você faz, naquilo que você tem, você quer mostrar para as pessoas que você tem. Que você não precisa de ninguém. Cara, então eu tinha um certo orgulho. Ali dentro de mim. Essa vontade, cara, eu tenho que dar certo na vida. Eu vou vencer. Então o tempo passou, a partir dos meus 16 para 17 anos eu comecei a trabalhar. E eu trabalhei, cara. Passei por vários tipos de trabalho, mas por muita coisa. Eu já trabalhei com bombons recheados. Eu vendia na rua mesmo. Eu vendia assim, com visitas, né? Eu fazia as visitas para as pessoas. Com pão de mel também. Eu fiquei um tempo mais trabalhando com bombons recheados. Eu já cheguei a trabalhar também para os outros, né? Eu passei em algumas empresas, menores, pequenas. Eu cheguei, depois com o tempo, a trabalhar numa loja de peças íntimas, cueca, né? Sutiã, lingerie. Fiquei um tempinho lá, pouquíssimo tempo também. Depois eu passei por uma empresa de consórcio, né? Que fazia sorteios lá de carta de crédito e tudo mais. Depois eu fui para outra empresa que já era um tipo de venda de carta de crédito contempladas, né? Já era diferente, era semelhante, mas um pouquinho diferente, porque já estavam contempladas, né? Depois eu passei, acho que anteriormente, eu tinha passado por uma empresa também de crédito consignado.
né, que focava em vender serviço para servidor público, aposentados, mas o meu foco como... E, cara, nessas empresas eu tinha esse pensamento assim, cara, eu tenho que vender pro cliente que pode pagar mais, que eu vou ganhar uma comissão melhor, eu tenho que me destacar. Então eu focava naqueles tubarões, aqueles caras que eram maiores, assim. Eu buscava isso, sabe? Eu não tinha, naquela época eu não tinha, cara, maturidade suficiente. Eu não tinha a resiliência que eu precisava ter, eu não tinha paciência, eu não tinha um método. Então eu fiquei pouco tempo lá, nessas empresas, tá? Pouquíssimo tempo. E dentro de mim, eu não queria trabalhar pros outros. Eu não queria, cara. Mas eu sempre ganhava muito pouco. E quando eu ganhava dinheiro, inclusive teve uma empresa que eu passei, né, que foi a de crédito consignado, que fiquei um tempinho lá. Se não me engano foi no segundo mês. Segundo mês ou foi o terceiro mês. Eu consegui em um mês. Adivinha o quê? Esse resultado de 5 mil reais. Eu consegui fazer isso em um mês. Mas eu torrei o dinheiro, cara. Eu comprei um celular, um iPhone na época. Depois gastei dinheiro com lanche, com passagem. Foi rápido. Eu sempre dava um jeito de ficar sem dinheiro. É incrível, cara. Uma loucura mesmo. Eu sempre arrumava um jeito de ficar sem dinheiro. Ganhava um dinheiro, ficava sem dinheiro. Ficava pouco tempo com dinheiro. Cara, e assim foi. Beleza. Inclusive teve um fato, tá? Eu falei isso num vídeo, né? Depois tive que, por umas questões técnicas, eu tirei esse vídeo, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, enfim. Nessa própria live também, né? Porque, ó, uma coisa que eu tenho comigo, que é um valor muito forte, é a verdade. A gente tem que ser verdadeiro. Então, umas questõezinhas técnicas que pra mim realmente não eram verdadeiras, eu tirei esse vídeo do ar. Mas, o que aconteceu? Teve uma empresa que eu passei, meu amigo. Olha só, pra você ver. Eu fiquei lá, foi a de consórcio. Fiquei um tempo lá, trabalhando. Tinha um gerente, também tinha um supervisor meu. Eu falei assim pra eles, cara, é o seguinte... Eu fiquei um pouco tempo, alguns meses, mas eu não estava conseguindo me desenvolver, as vendas não estavam saindo, eu não estava tendo resultado. E o meu supervisor falou assim, ó, Matusalém é o nome do gerente. É diferente se eu ouvir esse nome, né, cara? Matusa. Mas se eu não me engano é Matusalém mesmo. Tem outra empresa que eu passei que era cliente de um colega nosso da empresa. Esse nome, né? Esse era uma outra pessoa que tinha esse mesmo nome. Cara, ele falou assim, esse supervisor meu, Matheus, o Matusalém tá com você na lista dele. Na lista de quem ele vai dispensar. Se você não tiver resultado aí, você tem que dar um jeito. Se você não apresentar resultados aqui e vender, você vai ser dispensado. E eu fiquei irritado, cara. Sabe quando você é imaturo? Cara, sabe quando você tem essa mentalidade de moleque ainda, você... leva as coisas muito pro lado pessoal. Você quer se defender todo o tempo, você quer se proteger o tempo todo. Então eu levei isso pro lado pessoal e eu falei, ó, então beleza. Seguinte, se eu não der resultado em um mês, ninguém tem que me dispensar. Eu mesmo vou sair. Em um mês. Eu tinha que cumprir aquela palavra. Então foi a primeira semana, segunda, terceira. E realmente chegou aquele mês. E eu saí. E quando eu saí, cara, daquela empresa de consórcio, a Embracon. Talvez a sua cidade tenha essa empresa. Se chama Embracon. Aqui em Goiânia, eu não tô em Goiânia agora, né? Essa chácara que eu tô aqui essa é no Dom Canedo. Mas Goiânia tá do lado aqui. A gente tá na região que é metropolitana. Então tá do lado de Goiânia. Então lá em Goiânia tem essa empresa. Inclusive tem algumas unidades dela lá. Então, cara, em casa... Depois de ter saído dessa empresa e tudo mais, eu vi a minha carteira de trabalho, tava lá assinado, né? Meu nome e tal. Eu falei assim, nunca mais eu vou assinar a carteira de novo. Não vou assinar mais. Não vou mais trabalhar pra ninguém. Vou trabalhar pra mim. Então eu segui. Eu não assinei a carteira, então eu passei em outras empresas que eu não necessariamente eu assinei carteira. Eu trabalhava pra receber comissão, mas não tava me desempenhando tão bem, enfim. A questão é, no fundo, eu queria ter o meu negócio, eu queria ter o meu dinheiro, eu queria me desenvolver, eu queria ser livre. Então eu comecei a trabalhar com outras coisas também, com camisetas masculinas, né? E eu mesmo fui desenvolvendo esse trabalho.
Eu comprei uma quantidade X de camisetas e eu ia mesmo pra rua, eu ia para os comércios, eu ia fazer visitas para os clientes para vender aquelas camisetas. Tá tendo um pouquinho a mais aqui, cara, então eu vou segurar aqui para poder não atrapalhar esse salário agora, enquanto eu vou discorrendo com essa minha história, cara, ou mesmo como foi que eu descobri esse método, né? Meu amigo, então, foi assim que tudo isso aconteceu, cara. E aí com o tempo eu conheci a Karen, eu comecei a namorar com a Karen. Vou te mostrar uma fotinha de nós dois aqui, meu amigo, para que vocês conheçam também a minha esposa, tá bom? Como eu falei, aqui eu não vou só falar, eu quero provar. O que eu puder provar, eu quero provar para vocês. Beleza? Olha, então tá aí. Essa aqui é a Karen. Esse aqui sou eu. Achei que a foto ia ficar mais quadradinha, mas ela se expandiu aquela imagem, não tem nenhum problema não. Bom que dá pra ver minha esposa aqui. Então eu conheci a Karen, né? Me apaixonei por ela. Eu comecei a amar ela, né? Eu conheci ela inclusive na nossa igreja, que a gente faz parte, a Igreja Universal. A gente congrega lá. E a gente ficou lá um tempo, basicamente, assim, tentando se conhecer e tal, enfim. A gente começou a namorar. Cara, mas eu não me desenvolvia na minha vida profissional e financeira. Até que eu comecei a pensar assim, cara, eu vou buscar algo melhor pra mim. Você quer saber uma coisa? Eu vou focar agora em estudar e desenvolver não só as minhas habilidades, mas talvez o meu propósito. Também o meu propósito. Eu quero ajudar as pessoas. Eu também quero ganhar dinheiro com isso, eu quero crescer, enfim, eu quero fazer diferença, eu quero ajudar as pessoas. E comecei a pensar sobre isso. Então, eu fiz cursos também na área, né? Foi quando eu fiz curso de coaching, um curso mais voltado para comportamento humano, mentalidade, né? Também dentro dessa área do coaching, eu também fiz o curso de carreira profissional lá dentro. Até cheguei a atender algumas pessoas, tive clientes, certo? Olhando aqui. Até cheguei a atender algumas pessoas lá. Tive uma cliente que me pagou muito bem na época, pelas sessões que eu estava dando para ela. Mas acontece que eu não consegui me desenvolver. Ainda assim, apesar de tudo isso, eu adquiri conhecimento. Mas o que eu conseguia realmente fazer e dar certo, de certa forma, né? Eu não ganhava tão bem. Mas o que eu conseguia fazer e realmente dar certo era trabalhar com as minhas vendas, com os meus produtos, com o meu negócio. Não com o negócio dos outros. Não com a técnica que era somente dos outros ali. Eu não me sentia à vontade com isso. Eu queria algo que fosse meu ali. Eu queria ter o meu negócio. Então, depois de um tempo, apesar de todos os estudos que eu fiz, apesar de ter ido em busca desse propósito, desse conhecimento a mais, dessa habilidade que eu queria desenvolver, eu não consegui prosperar. Eu não consegui ganhar nem R$5.000 por mês. Cara, na verdade, sinceramente, inclusive perto de casar. Eu tava pertinho de casar. Eu tava tentando dar certo com esse meio, né, com coach lá na época, com os conhecimentos que eu tinha adquirido. Ou seja, tentando captar cliente coach, enfim, ter e ganhar mais dinheiro, enfim, me desenvolver. Mas o que realmente dava certo era as vendas na época, das minhas camisetas masculinas, enfim. Eu não ganhava nem um salário mínimo, cara. E morava com os meus pais. Eu não conseguia mal pagar as minhas contas. Claro, quando você não tem muita conta, né? O pouquinho que você ganha, você se vira com aquilo, mas... E aí? Você vai casar com a menina, vai morar com ela, você vai ter que sustentar ela, tem que prover, e aí? O que você vai fazer? E assim foi, cara. Eu casei com a Karen. E sabe o que aconteceu? Eu fui morar de favor na casa da minha sogra. Na verdade não foi nem a casa toda. Eu fiquei só com um quarto, um cômodo, banheiro. Exatamente nesse lugar aqui, ó. Essa chácara, né, que a gente tá aqui agora. Esse aqui. Essa aqui é a porta, cara, de entrada que dava pra esse cômodo. O banheiro aqui ao lado, né,
essa janelinha é a janela nossa do banheiro. Essa porta dá de entrada com cômodo e no fundo tem um quarto. Exatamente lá. Cara, quando chovia, pingava tanto porque a construção ela não é tão bem feita. E pingava tanto dentro de casa que o gesso das paredes começou a cair. Começou a cair. Esse aqui é o cômodo. Eu não tinha os móveis, cara. Olha só esse estado. Olha só esse armarinho. Copa ali em cima, tem um jornal, garrafa de água, leite. Eu não tinha nem os móveis de casa. Era uma situação, meu amigo, muito escassa. Muito ruim. Esse armário aqui marrom, que tem até umas botas em cima, tá? Que não tem aqui a porta dele, era meu. E essa porta ela se quebrou. O armário começou a se despedaçar depois que eu fiz a mudança. Uma mudança de algumas coisinhas que eu tinha da casa dos meus pais para essa nova casa, agora que eu iria viver com a minha esposa. Humilhante. Eu não tinha os móveis. Quando chovia, pegava mais dentro de casa. Pegava tanto dentro de casa, cara. Eu não vou usar essa frase mais dentro que fora, porque sempre chove mais fora do que dentro. Obviamente, né, cara? Mas é aquela frase, né? Aquele dito popular. Chove mais dentro que fora. A gente via desse jeito. Então, como molhava dentro de casa, ficava úmido. E as paredes começaram a dar o quê? Mofo. Mofo na parede. No nosso quarto tem um forro de PVC. E esse forro, cara, tinha tempo que dava rato. Rato, cara. Até hoje dá, né? Basicamente. Aqui na chácara, dava rato, cara. Às vezes, eu botava um veneno lá em cima, né? Pra matar o rato. E quando o rato morria? E ele fedia. E tava em cima do forro. Pensa. Alastrava no quarto todo. Meu amigo, era humilhante a nossa situação. Humilhante, cara. Eu dependia até pra comer da minha sogra. Porque o dinheiro, quando eu fazia compra, das minhas vendas que eu fazia, a compra era de R$150, era 190, quase 200. De vez em quando, sabe? Eu tinha medo de pagar aluguel. Eu tinha medo de pagar contas. Eu tinha medo de sair dessa casa e ir pra uma outra, porque eu sabia que a minha vida financeira tava uma merda. Não é reclamando, não. Aqui o meu foco não é reclamar, mas tava uma merda. Tava no fundo de poço. Essa era a minha situação. Até que chegou um tempo que a minha própria esposa, cara, a Keren, né? Claro. Você sabe disso. Talvez você já passou por isso, já sentiu isso na pele. A minha esposa, ela falou assim: Matheus, não dá. Não dá. Eu não aguento mais. Ela chorava, cara. Ela chorava pela mãe dela. Ela chorava porque a mãe dela estava se sacrificando demais por nós dois. Ela estava cedendo demais por nós dois. E o que eu estava fazendo como homem? Ela chorava. Ela queria mudança. Ela estava decepcionada comigo. E nessa situação, meu amigo, que eu tava, teve um dia. E olha que eu já tinha tentado mudar, tá? Você viu na minha história, você ouviu. Eu passei por várias empresas. Eu aprendi muito vários tipos de habilidades, assim, de negócios diferentes, claro, sempre com vendas, né? Porque eu queria ganhar dinheiro, né? Era o que eu sabia fazer. Mas eu passei por várias empresas. Eu aprendi um pouco sobre cada empresa, sobre cada negócio. Tô aqui na terra, às vezes vê um mosquitinho, tá? Eu tentei de várias formas. Eu fiz cursos. Eu paguei esses cursos. E eu paguei com o dinheiro que eu fazia das camisetas que eu vendia. E aí? Cara, e aí que chegou um dia que eu falei assim: meu Deus, isso aqui vai mudar. Eu tava revoltado. Eu tava decidido a mudar. Eu falei pra Deus e pra mim mesmo que eu ia mudar. E aquela situação mudou. Eu não sabia como. Eu sabia de uma coisa: eu tenho que ganhar dinheiro. Eu comecei a pensar: cara, eu tenho que ganhar dinheiro.
Como eu não sabia o que fazer, eu pensei, cara, se eu ganhar uns 4 mil reais, nossa, seria tão bom. Eu fico com isso na cabeça. Então, sempre quando eu saía pra trabalhar, quando eu pegava ônibus, eu ia pensando, cara, nossa, 4 mil reais ia ser tão bom. O que eu posso fazer? Vender marmita? Aí eu comecei a calcular. Cara, e se eu vender... E se eu vender aqui, sei lá, 20 marmitas? 30 marmitas? Algo assim, sabe? Números parecidos assim. Ah, pô, 20 marmitas, a 12 é X, ou a 10 é tanto. Isso por dia dá 200. Quanto é que vai dar uma semana? Quanto é que vai dar isso no mês? A gente começa a calcular. E eu não sabia como. Até que então, teve uma vez, né, quando eu tava indo pro trabalho, e não foi só uma vez, eu vi essa situação, ela se repetiu algumas vezes. Eu tava indo pro trabalho, pegando um ônibus, então eu tava aguardando um ônibus pra ir pra uma região que eu ia vender as camisetas, na Praça da Bíblia. A Praça da Bíblia é um terminal, cara, que ela fica em Goiânia, pra quem conhece, né, pertinho no setor universitário, né, perto do Vila Nova, bem pertinho, inclusive deve ser na região, né, do Vila Nova lá. A Praça da Bíblia, cara, e lá apareceu um cara diferente. O cara, ele tava bem vestido, ele tava usando uma camiseta polo, uma calça jeans ali, ele tava bem arrumado, né, basicamente, com um produto diferente que me chamou a atenção. Ele se apresentava diferente para as pessoas ali, sabe? Ele era espontâneo, muito gentil. Ele não oferecia como uma feira o seu produto. Tipo, ei, quer comprar de mim? Ei, quer comprar de mim? Ó, eu tô vendendo, vamos comprar? Ele não fazia isso. Ele contava a sua história, ele trazia emoção naquela história. Ele saiu um pouquinho desse sol aqui, meu amigo. Só um momento. Quem sabe faz ao vivo, filho. É assim que funciona, né? Só um momento, ficar um pouquinho mais na sombra, tá? Para ajudar todos nós aqui. Aí, beleza, né? É melhor, né? Então, aí, bora. Aí sim, agora sim. Ele contava a sua história, falava um pouco do seu sonho. E depois falava do produto dele, sabe? Cara, aquilo me chamou a atenção. Falei, nossa, legal, diferente. Beleza, passou, né, os dias. E certa vez, quando eu tava em casa, no quarto, apareceu pra mim um vídeo de um casal falando da oportunidade de ganhar dinheiro com brigadeiros. Aí eu comecei a ligar as coisas. Cara, olha só. Eu não dava muita atenção, eu não tinha prestado atenção. Eu não notei essa oportunidade antes. Eu tô nessa situação financeira agora. Tinha feito a minha oração, meu clamor a Deus. Depois eu vi esse rapaz vendendo lá no terminal. E é um produto que parece muito com esse do vídeo, cara, né? Desse casal que tá falando sobre isso. Naquela hora eu comecei a enxergar a oportunidade. A ficha caiu pra mim. Nossa, cara, que legal. Então eu chamei a Karen, chamei a minha esposa. A gente não sabia nada, cara. A gente não sabia absolutamente nada sobre isso. Assim, sobre esse tipo de produto, sobre esses brigadeiros. Que era um brigadeiro diferente, de alta qualidade, caseiro, que era feito em casa. Sabe? A maneira de fazer, o processo de fazer, o método de fazer. A gente não sabia absolutamente nada. Eu chamei ela, conversei com ela, Karen, olha, é o seguinte, vamos se dedicar. Você vai aprender junto comigo, a gente vai fazer isso aqui. Então a gente começou. Eu não tinha dinheiro pra investir nos materiais. Minha amiga, eu tava nessa situação. Eu não tinha esse dinheiro assim. Eu tinha tanta, cara, com o meu nome sujo, tanta dívida que eu tinha. E dívidas que eu nem pagava mais, que eu tinha até deixado lá no CPF. Falei, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou esquecer isso aqui. Eu ganhava muito mal na época, cara. Muito mal mesmo. Assim, basicamente. Eu acho que na época, eu não lembro quanto que era o salário. Talvez um saláriozinho eu fazia. Mas eu tinha que pagar as camisetas, eu tinha que comprar. E aí? Talvez era porque eu faturava, mas eu tinha que comprar e eu ganhava muito mal. Por isso que eu considero que era realmente menos que um salário mínimo, cara. Os números eram muito baixos, assim. Então a gente foi fundo para aprender isso. Eu falei, olha, vamos focar então, vamos assistir esse conteúdo, vamos assistir o que tem que ver, os vídeos.
Em um mês a gente vai fazer isso. E foi, cara. Em um mês eu levantei dinheiro, a gente comprou os materiais, a gente começou do zero. Do zero. Sem saber nada de cozinha, nada de confeitaria, nada sobre isso. A gente foi. E fizemos. Vou te mostrar aqui algumas coisinhas. E a gente começou. A gente começou com esse aqui, ó. Esse aqui são as primeiras produções dos brigadeiros, tá? A gente colocava na cama, porque não tinha mesa, né? Não tinha uma cozinha que tinha uma bancada para colocar os brigadeiros, então a gente deixava na cama mesmo. A gente começou. Simples, né? Aqui tem alguns sabores de brigadeiros, mas o que importa é que a gente começou, cara. Meu amigo, aquilo foi extraordinário. Nos primeiros 2 dias eu consegui faturar mais de R$1.000. E nas primeiras 2 semanas e meia, aproximadamente 2 semanas e meia, do dia 12 de abril ao dia 29 de abril, como eu falei anteriormente, a gente conseguiu fazer mais de R$6.000. R$6.978,45. Mais de R$5.000 nas primeiras 2 semanas. Que mudança de vida, cara. Tudo mudou. Tudo foi diferente. E ó, no segundo mês, como eu falei, vou repetir, para que vocês realmente testifiquem 2 vezes o que eu tô falando, tá? Por motivos didáticos para vocês, para que vocês realmente vejam isso. No segundo mês, só de lucro líquido, na nossa conta, R$10.208,94. Tá aí, cara. Esse é o print, tá aí a prova. Cara, foi maravilhoso. Então, assim, foi muito bom. Então a gente já começou a sonhar. O que a gente fez? Cara, lógico, eu já separei as primícias, dízimo, oferta. Eu comecei a até ajudar pessoas que eu não conseguia ajudar antes. Eu comprei comida, cara. Não, eu vou ajudar. A gente conseguiu fazer a nossa primeira compra, cara, no mercado de mais de R$600. Tá aqui o vídeo que eu vou colocar da nossa compra. Compra do mercado. Cara, foi extraordinário. Isso que foi feito lá no Tatico, tá? No Tatico do centro de Goiânia. Ali pertinho da região da 44. Mais R$600, cara. Fizemos a nossa compra. A minha esposa tá gravando aqui. Esse aqui sou eu. Essa calça bege, essa camisa quadrangular, xadrez. Tá aí. A gente pagou o nosso nome, a gente pagou nossas dívidas, cara. A gente limpou o nosso nome também. Eu vou te mostrar o meu. Minhas dívidas, acordos quitados. A gente conseguiu pagar todas as nossas dívidas. A Prova, Riachuelo, Itapeve, que é uma empresa de cobrança. Também não só do meu nome, mas também as dívidas que estavam no nome da minha esposa, da Deudora. Limpamos o nosso nome, graças a Deus. Cara, há tanto tempo que tinha dívida no meu nome, tava sujo. Graças a Deus. Então, a gente começou a se planejar para realmente ter uma nova vida, cara. Várias coisas aconteceram. Então, a gente se mudou da chácara, que inclusive é onde eu tô agora. Eu tô de visita aqui, junto com a minha esposa, nesse feriado, né, que é de carnaval. A gente se mudou daqui, a gente foi para um apartamento, uma região muito bem localizada, lá no Jardim América, também em Goiânia, próximo do meu trabalho. Cara, um apartamento que nunca teve morador. Que não tinha um defeitinho, assim, basicamente. Só de construção. Uma coisinha ou outra que fica. Uma tinta, um trenzinho, um ranhãozinho. Sabe o que você muda? Você entra numa casa que nunca teve morador? Um apartamento que nunca teve morador? Cara, nunca teve morador. Então a gente foi pra lá. Foi muito bacana. A gente comprou também os nossos móveis da cozinha, né? Eletrodoméstico, como geladeira, fogão, até a máquina de lavar. Nossa, à vista, cara. À vista. Então eu tô com o vídeo da geladeira aqui agora. Mas eu vou colocar, depois eu vou fazer um vídeo mostrando tudinho pra vocês. A gente comprou os móveis da nossa cozinha, geladeira, fogão. Olha o bichinho aqui, que é chácara, filho. Que é chácara. Normal, bicho no chão, pode ter aqui nas árvores, pode descer na gente, é isso aí.
Então, a geladeira, o fogão, a máquina de lavar à vista, cara. Só nossa geladeira foi quase 5 mil reais. Quase 5 mil reais. Então, assim, foi extraordinário, foi muito bom. E, depois de um tempo, a gente foi para esse apartamento, mais ou menos depois de um ano, a minha esposa, ela ficou grávida. E nesse processo que ela ficou grávida, cara, ela sentiu muitas náuseas, indisposição, enfim, aqueles sintomas mesmo muito fortes da gravidez, como foi a primeira gestação dela, ela se sentiu realmente muito impactada com isso. Ela ficou realmente muito indisposta. E ela já não conseguia mais produzir os brigadeiros, então eu tive que aprender a fazer. Eu até fiquei um pouco irritado na época, eu não compreendia tão bem isso. Falei, não, amor, você quer saber do seguinte? Ó, você tá demitida e eu vou fazer os brigadeiros. É fácil, né? E aí eu fui, nossos brigadeiros caseiros, nossos brigadeiros que a gente fazia, e eu passava. Isso é tão bom, cara, porque quando você faz brigadeiros, você está em casa trabalhando. Então você pode descansar, você tem aquele tempinho livre, né? Claro que você próprio é quem organiza os seus horários, você tem que ter a sua disciplina pessoal. Mas, cara, você está próximo da sua família. Então eu mesmo aprendi a fazer e comecei a fazer, né? E ela começou só a me ajudar com uma coisinha ou outra, assim, a embalar, enfim, as embalagens, os kitzinhos de brigadeiro, com as pétalazinhas. Mas nesse período, né, de 2023 para 2024, e em 2024 a gente foi, cara, para uma casa que a minha esposa escolheu, que ela queria ir. E deu certo, a gente conseguiu ver com o proprietário, a gente conseguiu fazer essa mudança, a gente foi para essa casa aqui, meu amigo. Olha que mudança radical. Que mudança radical. A gente alugou essa casa. Essa casa. E ó, quer saber mais? Você quer saber do que é melhor? Também não tinha morador, hein? Ah, tava virgem, meu amigo. Olha aí. O porcelanato, cara, as portas. Muito bonito, cara, por dentro. Vou te mostrar mais coisas aqui pra você poder ver o banheiro também. Ela tem mais imagens, mas eu vou mostrar algumas coisas que eu acho que é mais importante, outras são mais irrelevantes, só pra vocês entenderem mesmo. Você quer mostrar mais aquilo que é bonito, né? Mas a casa era muito bonita mesmo, cara. Olha só, então a gente saiu dessa casa, exatamente dessa casa, cara, vivendo de favor, dependendo da minha sogra, de parentes, uma situação humilhante, cara. Não tinha o que comer. E a gente conseguiu, através desse método, desse trabalho, desse negócio, ir para essa casa aqui. Graças a Deus. Então tudo mudou. O meu objetivo aqui com vocês é ajudar você, meu amigo, que está endividado. Que não sabe para onde, que está perdido financeiramente. Com o nome sujo. Que está dependendo de pessoas, cara, para sobreviver, para pagar suas contas. Que quer proporcionar para sua família, para o seu futuro, algo muito melhor. Eu quero ajudar você. É muito ruim eu... Sabe, se eu tenho algo tão maravilhoso, tão bom para compartilhar e eu guardo só para mim, é injusto. Eu acho isso injusto. Eu acho que a gente tem que realmente dar. Quanto mais dar, mais a gente vai receber. Jesus, ele fala o seguinte, no Evangelho, ele ensina, melhor coisa é dar do que receber. Então, esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. E o que eu puder dar de graça para vocês, no tempo que eu tiver aqui, nessas lives, eu vou entregar. Eu vou dar. Eu vou fornecer para vocês, tá bom? Meu amigo, olha, eu quero que você entenda a oportunidade que é você entrar nesse mercado. Aí você se pergunta, cara, mas espera lá, brigadeiro... Até então, eu pensava que era só coisa de mulher. Realmente, tem muitas mulheres nesse mercado, nesse nicho. Porque mulher já nasce, cara, obviamente, e logo já vai pra cozinha. É ou não é? Quais são as brincadeiras das meninas? Elas brincam de cozinha, elas brincam de casinha, elas brincam de boneca. Então, assim, elas brincam... Elas se passam como donas de casa ou como mães. Geralmente, era assim. Certo?
Claro, elas trabalham, elas podem escolher o que elas quiserem trabalhar. Elas são livres, tá tudo bem. Eu não tô contra elas, não. Elas podem realmente escolher o que elas quiserem fazer. Só que, pela cultura, pelo nosso passado, a gente vê que elas têm muito mais afinidade, muito mais proximidade em cuidar da casa, em preparar a refeição da família, né? A cozinha. Esse solzão maravilhoso. Vamos ver se eu volto pra cá pra ficar um pouquinho melhor. Isso aí, meu parceiro. Mudando um pouquinho pra lá, pra cá, só pra... Então elas que preparavam, cara, as refeições da família, né? Preparava tudo pros filhos, pai, mãe. Então elas têm mais facilidade. Então é mais lógico, é mais compreensível que elas tenham mais afinidade em trabalhar com confeitaria. Ou seja, na produção dos bolos, das tortas, até de brigadeiros, certo? Então é um nicho muito feminino, realmente, cara. Já quando a gente cresce, meu amigo, é carrinho. A gente aprende a brincar com carrinho, cara, de futebol, né? O nosso foco não é, cara, trabalhar com um negócio de brigadeiros. Nosso foco, ou com algo da cozinha, que envolva a cozinha. Nosso foco é, cara, eu quero ser um jogador de futebol, cara. Eu quero, sei lá. Alguns vão pensar aí, vão dizer, porque não era a minha vontade na época, mas alguns querem ser engenheiros, médicos. É ou não é? O homem busca isso. Ter mais afinidade com isso. Nem tanto hoje em dia, né, cara? Tem muito cara por aí que, pelo amor de Deus, né? Mas enfim. Isso aí é outro assunto, cara. Então, realmente, elas têm muito mais facilidade com a cozinha. Até então você pensava assim também, cara. Mas eu quero te mostrar aqui para você também dar. O fato de ter muito mais mulher. Pensa só comigo. Você tem mais mulher nesse mercado? Então é muito comum, é muito tradicional você encontrar elas, né? É muito comum, é muito tradicional encontrar elas. É sempre mulher. Mas quando entra um homem no mercado, aí tá um diferencial. Um homem que tem um propósito, que tem um objetivo, que ele quer vencer, que ele quer crescer, que ele quer prover para sua família, que ele quer mudar a sua vida financeira. Aí tá um diferencial. E ele se destaca. Inclusive, estava conversando com uma cliente minha, lá no Marista, inclusive, em Goiânia, né? Na loja de biquínis e tal, enfim, de moda praia, né? De vez em quando eu vou lá, eu dou um pulinho lá. Uma vez no mês e tal. E lá tem duas. São duas vendedoras lá. Geralmente são duas, às vezes é uma. Dessa vez quando eu fui, encontrei essas duas lá. E aí ela estava pensando realmente em mudar a sua vida financeira. E eu conversei, cara, olha, você tem uma oportunidade. E quando eu fui, claro, eu levei o meu produto, eu levei os kits de brigadeiros, os sabores que eu tinha, enfim, o meu portfólio, eu levei para elas para poder fazer o meu trabalho no dia e poder fazer as vendas. E, né, eu sempre converso bastante, tenho um relacionamento com elas. Eu sei criar esse relacionamento, tem esse vínculo e tal. Para que então, que faz parte do meu método, para que então você consiga vender muito bem os produtos. E cara, nessa conversa com essa cliente, lá no Marista, ela tava comentando comigo, Matheus, eu tô pensando realmente em fazer algo diferente. Ela soltou assim, sabe? Sabe quando a pessoa fala assim, tô pensando em fazer algo diferente, eu tô pensando em trabalhar para mim, eu tô pensando em ganhar mais dinheiro. Cara, realmente, o lugar que eu fiquei veio muito sol, né? Deixa eu mudar um pouquinho pra cá. Não tem problema, cara. Não tem problema nenhum, cara. Nas próximas lives vai ficar um pouco melhor, né? Esse ambiente do sol. Eu vou estar num lugar um pouco mais fechado. Eu tô só de visita aqui, amanhã mesmo eu tô em casa. Eu acredito nisso. E já vou estar em casa, né? Tem responsabilidades também em casa lá pra resolver. Então, meu parceiro, eu conversando com ela, voltando um pouco à história, só pra poder sair um pouquinho do sol mesmo, né? Fiquei num lugar que tem muito sol. Eu conversando com essa cliente, cara, e ela comentando comigo, olha, eu tô pensando em mudar, em trabalhar pra mim, ganhar mais dinheiro. Eu até perguntei pra ela, ganhar 5 mil reais por mês é interessante pra você? Eu falei, nossa, é. E cara, ela não sabia fazer brigadeiros, ou mesmo ela deu a entender que ela não sabia fazer brigadeiros, ou ela não conhece essa oportunidade desse nicho, desse negócio. Ela não conhecia, mesmo sendo mulher. E aí ela soltou um comentário. Ela falou um negócio que eu achei muito massa, eu quero compartilhar com você, meu amigo. Ela falou assim, olha, realmente o homem que trabalha nesse mercado é um diferencial.
O homem que trabalha, que faz isso, é um diferencial. Então, toma isso pra você. Você já é um diferencial de estar aqui participando comigo e assistindo esse conteúdo, cara. Você já ter esse interesse, essa vontade de querer entrar, é um diferencial. Você vai conseguir, se destacar. Você vai conseguir se destacar se você seguir um método correto. Se você fizer as coisas de uma maneira inteligente, correta, tiver método. Eu vou te mostrar a oportunidade desse mercado. Eu fiz uma pesquisa. Olha só isso. Cara, eu não sei por que a tela tá enchendo demais. Tem algumas imagens que estão ficando cortadas. Não era pra ficar assim. Deixa eu ver se eu cancelo. E aí eu vou colocar novamente aqui pra vocês poderem ver. Né? Não mudou. Mas beleza. O que eu poder mostrar pra vocês é apresentar aqui, tá bom? As imagens, as fotos, as provas. Vocês vão ver. Olha. Isso aqui foi uma reportagem que foi feita pelo JC Negócios. Tá? Que ele está mostrando aqui uma oportunidade. Confeitaria brasileira é um setor promissor com faturamento de 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais de faturamento, esse setor. Você tem muito espaço nele. Você tem um grande espaço nele. Você tem que entender que, obviamente, né? Isso é básico do ser humano. Se ele vê uma oportunidade, cara, por exemplo, no passado, o que o pai e a mãe ensinavam pro filho? Meu filho, estuda para ser médico, estuda para ser juiz, estuda, faz um concurso público. Por quê? Porque os pais viam a oportunidade e o dinheiro que aquele setor, aquele mercado, aquela profissão trazia para quem entrava nela. E aqui, não é o seu pai ou sua mãe que vai te apontar isso, mas eu vou te apontar. Aqui, esse mercado de confeitaria, esse negócio, que é de brigadeiros, não é a confeitaria em si. Você não precisa aprender a fazer bolo, nem tortas, cupcakes, cara. Não, relaxa, calma. É somente com brigadeiros. É só o que você precisa saber. Esse negócio, nós vamos ter uma boa fatia desse faturamento de 12 bilhões de reais. E essa manchete, tá? Já tem um tempinho. Então esse ano já tá bem diferente, já tá bem melhor. E a tendência é crescer, aumentar, se desenvolver. O mercado, ele é grande. Realmente concorrência tem. Mas se você tiver método, uma mentalidade vencedora, um posicionamento único, sobre como se apresentar, como se comportar, como tratar o seu cliente, como se relacionar, com estratégia. Se você tiver um produto excelente, quando eu falo sobre produto é o brigadeiro, excelente, uma excelente qualidade, não é qualquer um, cara. Tem um método, tem uma forma de fazer. O leite condensado não é qualquer um, o creme de leite não é qualquer um, o chocolate não é qualquer chocolate também, tá bom? Os materiais, os ingredientes. Se eu falo pro meu cliente que o meu produto, ele é chocolate 70% cacau, ele é chocolate 70% cacau. Isso é uma questão também de posicionamento. Sim, envolve um produto, mas é uma questão de integridade, de verdade. Se eu falo que é leite ninho, ele de fato é leite ninho mesmo. Se eu falo que o meu produto, mais outro exemplo, tá? Que o meu brigadeiro que eu fiz, ele é de brigadeiro de maracujá, da polpa de maracujá, de fato ele é. E vai até as sementes do maracujazinho assim, ó, trituradas, que eu bato no liquidificador. Vai até as sementes para a pessoa poder saborear e comer. O que eu tô falando que é porque realmente é. E as pessoas, elas vão tirar a prova, elas vão acreditar. Mas ó, se você tentar enganar o seu cliente e mentir para ele vai comer, ele vai comprar de você uma vez, talvez compre até uma segunda vez por dó, mas ele não vai comprar mais de você não, cara. Ele não vai querer mais comprar de você. Ele não vai confiar em você. E ó, uma vantagem que eu tenho, para que você, homem, entenda
o quanto que esse negócio ele é democrático, ele é possível, ele é acessível para você, mesmo que é iniciante está começando, e você chegar e fazer a diferença. Se você estiver preparado, logo no primeiro mês, você consegue fazer 5 mil reais por mês. Ele é tão possível que... Opa, até esqueci aqui. Mas ele é tão possível que, se você tivesse essa técnica, esse método para entregar para o seu cliente, aliás, para se apresentar para ele, para ir até o seu cliente, para se apresentar ao seu cliente, você rapidamente consegue fazer esse faturamento, mesmo sem ter grande experiência, mas com o produto certo, sabendo o que está fazendo. É extremamente possível para você. Sabe quando você tem um branco assim na cabeça? Eu tive um branco assim na cabeça, rapidão. Até me perdi aqui assim. Mas graças a Deus, cara, graças a Deus. O solzão no rosto aqui, cara. Até perdi, poxa, onde é que eu tava aqui explicando? Mas, meu amigo, calma, cara. É possível sim. Ó, Matheus vai se pensa, poxa, mas, cara, geralmente muitos têm preconceito, né? E não entendem essa oportunidade. O preconceito, na verdade, ele é um julgamento. Preconceito. Ele vem antes do conceito. Você está julgando antes de conhecer, antes de saber, antes de entender, antes de afirmar alguma coisa. Então compreenda. Que é mais uma outra prova de que esse negócio realmente é um grande diferencial. O doce mais famoso no Brasil é brigadeiro. O doce mais famoso do Brasil tem um ingrediente principal, o leite condensado, que ficou popular na década de 1940, quando houve um racionamento de leite por conta da guerra. Enfim, isso aqui é uma história, quando foi o início desse produto, né, desse doce no país, inclusive em meados aí, próximo das eleições presidenciais, e havia um candidato que chamava brigadeiro. Ele era brigadeiro, se eu não me engano, do exército mesmo. Ele tinha um cargo, ele tinha essa patente como brigadeiro do exército. E naquele tempo, até então, anteriormente, né, a esse período aí entre a guerra, que estava acontecendo naquela Segunda Guerra Mundial e tal, e esse período que antecedeu as eleições, em que participou o candidato brigadeiro, as mulheres não participavam. Basicamente, elas não tinham muito poder de voto. Então, elas, para contagiar as outras mulheres, para criar esse movimento, elas começaram então a chamar outras mulheres. E o que elas fizeram? Criaram esse doce. Elas inventaram esse doce, o brigadeiro. Então, elas começaram a convocar as pessoas para participar junto com elas. E esse doce ele se tornou extremamente popular. Então, você tem várias vantagens, sendo um homem, de iniciar, de começar. Entre elas, cara, você é forte. Você tem disposição física. Quando você olha para o corpo de um homem ou de uma mulher, quem tem mais biotipo? Quem tem mais músculos? Quem tem mais força física? A história aponta que são os homens, somos nós. E esse negócio ele vai exigir de você, sim, disposição física, para você preparar os brigadeiros, enfim, para você fazê-los desde a panela. Vou te mostrar aqui um videozinho. De você fazer os brigadeiros na panela, de você bater os brigadeiros na panela e preparando eles até dar o ponto ideal. E também para conservá-lo, para confeitá-lo no dia seguinte. Se você for começar esse negócio sozinho, se você tiver a ajuda de uma mulher, cara, ótimo, maravilhoso. Sua esposa, sua irmã, sua mãe, maravilhoso. Tá aqui batendo mais o brigadeiro. Mas você já tem essa vantagem com você, beleza? E principalmente também, meu amigo, para levar a quantidade de brigadeiros que você vai vender. Aqui tem alguns kits com vários sabores. Aliás, né, com vários tipos de brigadeiros, de leite ninho, de chocolate com coco, com confete, com amendoim, dentro de uma caixa organizadora. E para você levar esses kits, cara, você tem que se dispor fisicamente. Tem que visitar os seus clientes. Eles não vão até você. Você vai até eles. Você vai começar o seu negócio. Você que vai até eles. Então você tem essa vantagem com você. Beleza? Ó, meu amigo, foi muito bom estar com vocês aqui hoje.
gente vai ter lives diárias. Eu vou me esforçar para sempre que possível estar aqui com vocês e te ajudar nesse negócio. Fechou? Obrigado.